Queridos irmãos, queridos amigos, o nosso boa noite a todos. E também, mesmo com as preces já proferidas pela nossa irmã Rosa, o nosso desejo é que todos nós possamos estar envolvidos na paz e no amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Agradecer sempre o convite que a casa nos oportuniza para estarmos aqui também nesses primeiros 75 anos da casa Irmã Dalva, onde com certeza temos muitos motivos e muitas alegrias, porque esse ponto de luz, obviamente, esclarecendo mentes, consolando corações, para que cada vez mais, ainda que lentamente, se instale na terra o Evangelho do Senhor. Então é motivo de alegria, é motivo de satisfação nós novamente podermos estar com vocês, na verdade, trocando experiências e informações que seguramente esse assunto, doutrina espírita, fé raciocinada, é conhecido com certeza, se não de todos, a grande maioria, mas que talvez o nosso objetivo é revisitarmos alguns conceitos para que nós possamos, quiçá, também fortalecer que essas ideias elas encontrem guarida não só para a vida presente, mas para aquelas que nós já tivemos e para aquelas que virão. Quando nós falamos em doutrina espírita, fé raciocinada, nos vem à mente que até o surgimento da doutrina, nós tivemos a época ou a ideia da fé cega, aonde era o acreditar pelo acreditar. Para a nossa felicidade, então, com a terceira revelação, esse Consolador prometido por Jesus, então, nos traz mais luz, nos traz mais informações, aprofunda esse tema, para que nós possamos sair um pouco dessa ideia da religiosidade para o real entendimento do que nós somos, de onde vivemos, qual o objetivo que estamos aqui, por que as facilidades ainda, ou por que as dificuldades pelas quais a gente ainda passa. Então, a doutrina espírita, seguramente, para aqueles que se dedicam, para aqueles que têm um tempo a mais para se aprofundar, vão perceber a grande beleza que, mesmo aos poucos, nós vamos começando a retirar de tanta beleza que ela proporciona. E sempre é interessante que a gente fortaleça esse conceito do seu tríplice aspecto, da filosofia, da ciência e da religião. A filosofia, que indaga, que esclarece, a ciência que explica, que estuda, e a religião que sublima. E nós somos felizardos, hoje, modernamente, por termos Kardec, que nos trouxe isso de uma forma não apenas do aspecto e do cunho religioso, como até então ortodoxo, como nós já tínhamos, mas nos traz essa doutrina como algo científico. E aqui sempre é oportuno, e vocês já conhecem seguramente, quando Kardec propunha a nossa doutrina, para que ele atendesse os ditames da ciência, era preciso que ele observasse os 4 grandes pilares. Definir um objeto de estudos, estudar o objeto, quais são as leis que regem esse objeto e quais as consequências práticas que esse objeto possa ter. E esse objeto, obviamente, ele faz sobre o espírito, sobre nós, Quem somos, Como é que nós nos estudamos? Como é que nós nos conhecemos? Quais são as leis que nos regem e quais as consequências práticas que isso traz? Então, isso nos dá esse caráter científico que a doutrina traz e que há mais de 160 anos, nada pôde ser colocado contrário àquilo que já foi colocado. Como em muitos casos que a própria ciência, a ciência formal, ela ao longo do processo, ela se aprimora, ela evolui também, alguns conceitos que são trazidos também elas têm que refazer. Diferente com a doutrina espírita, que até agora, pelo menos, desde 1857, nada foi modificado ainda. Graças, então, à sua profundidade, não só pelo aspecto material, mas também, então, por ser algo obra divina. E aí, então, com muito mais razão, a gente poderia entender isso. Então, é importante que a gente olhe
Não mais, e de novo aqui, não vai, obviamente, nenhum comentário desairoso com relação às nossas demais religiões, mas elas foram necessárias para nos trazer até hoje. Só que hoje, aquele conteúdo mais não nos satisfaz. E a doutrina, então, tem todo esse material que, se nós assim quisermos, se nós assim entendermos, ela nos enriquece, nos planifica, para então nós realmente nos entendermos e para que também, então, nós não só nos entendendo, nós possamos, então, contribuir para esse nosso próprio processo evolutivo. Há 2.300 anos atrás, olha só que essas informações que hoje nós ainda trabalhamos com ela, né, sobre o conhecimento. O conhecimento, como nos lembrava, então, o filósofo Aristóteles, né? O propósito do conhecimento é a ação e não o conhecimento. Nós sabemos disso de uma forma muito, assim, muito simples, né? Do que adianta nós sabermos e não utilizarmos o conhecimento? Então, o conhecimento em si, ele não utiliza, ele não é aproveitado em nada. O conhecimento, ele é aplicado, quando aplicado, ele tem a sua utilidade. Então, conhecer é importante não para só se conhecer, mas para aplicar este conhecimento. E vejamos que há 2.300 anos atrás, mais ou menos, essa informação já nos foi dita. E ainda nós temos dificuldades de fazer esse entendimento, né? Se há 2.300 anos não foi dito isso, olha o que Jesus, há 2.000 anos atrás, mais ou menos, nos dizia também, falando sobre conhecimento, conhecido de todos nós, né? O conhecimento da verdade nos torna livres. João 8,32. Conhecereis. O que é o conhecereis? O conhecereis é a busca do conhecimento. E, de novo, aqui eu acho que vocês já ouviram várias formas e várias vezes, não basta que nós nos coloquemos no aspecto de receptores desse conhecimento, mas nós precisamos ir em busca. O conhecimento se busca, ele não chega até nós. Nós precisamos ir atrás do conhecimento. E aí, obviamente, as mais diferentes formas vão ser feitas e vão ser utilizadas. A observação, o banco da escola, as experiências da vida, os colegas, os exemplos, tudo isso contribui para que nós venhamos a conhecer. O assunto, enfim, que nós tenhamos alguma identificação, alguma sintonia. Mas nós precisamos buscar. Então, nós precisamos também fortalecer a ideia de que o conhecimento não nos chega assim de uma forma simples e fácil. Como hoje, às vezes, e para nossa felicidade, já conhecemos, né? É o nosso tradicional Google, né? Ali nós nos informamos. Agora, o conhecimento exige tempo e exige saber. Diferente de conhecimento da informação. Uma outra coisa que você seguramente já tem, talvez até já fortalecido, mas é importante, de novo, reforçar, a verdade. O conhecimento da verdade nos liberta. Como é que se expressam as verdades? E todos nós já ouvimos falar, né, Rosa, aquele exemplo que o próprio Divaldo fala para nós, né? Existem 3 grandes verdades. A verdade real, a minha verdade e a tua verdade. Quanto mais as nossas verdades têm sintonia com a real verdade, mais nós estamos em sintonia, mais nós estamos em harmonia conosco mesmos, com o Pai e com o universo. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais distantes dessas verdades, as nossas ações, as nossas vidas se dão, mais longe nós estamos dessa unidade e mais longe nós estamos da harmonia. Ou como nos lembraria o próprio Livro dos Espíritos, né? Quando nós não conseguimos nos ajustar às leis gerais ou às leis naturais criadas por Deus, nós nos afastando dela, nós somos infelizes. Então, nós só seremos felizes quando nós nos ajustarmos a essas leis. Então, Deus, ele traduz a verdade através das suas leis. E as leis, como consequência, né, nos tornam livres. Livres do quê? Da ignorância, do sofrimento, da superstição. Nós, então, começamos a ter um real entendimento do contexto onde nós estamos inseridos. Então, isso também é importante que a gente não perca de vista. Para fortalecer de novo essa ideia do conhecimento, aqui talvez a gente força um pouquinho,
Mas Jesus, de novo, né, 160, 160 e poucos anos atrás, nos traz aqui, né, o Espírito de verdade, né? Espíritas. Utilizai as duas grandes leis gerais do universo que regem as nossas vidas: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos. Esse é o maior e o primeiro mandamento, ou o maior e o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos, instruí-vos, instruí-vos. E, de novo, a instrução está muito fortemente ligada ao conhecer. E como lembraria Aristóteles, não basta conhecer, é preciso colocar em prática e colocar em ação este conhecimento que, eventualmente, nós vamos conquistando ao longo do processo. Basicamente, quando nós falamos da fé raciocinada, e aqui, de novo, a gente precisa sempre lembrar, né, que a grande beleza, talvez, da doutrina embora nós ainda, no atual estágio que nós nos encontramos como humanidade, não entendamos o seu real significado, mas mesmo assim nós começamos a ter algumas nesgas de conhecimento de verdade, nós vamos vendo que a fé, então, não pode mais ser uma fé cega do acreditar pelo acreditar, mas ela tem que ter alguma coisa nova. E daí que, então, a grande, entre outras tantas revelações, a doutrina nos lembra que a fé cega já não é mais desse século, como nos lembraria o Evangelho no seu capítulo 19, a fé remove montanhas. Diria Kardec para nós, né? A fé cega já não é desse século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é o que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio do livre-arbítrio. Então, nós saímos do estágio da fé cega, do acreditar pelo acreditar, porque alguém nos disse e aquilo não tinha discussão, nós deveríamos usar isso como fonte de referência, e saímos, então, para uma nova fase do raciocínio, do livre-arbítrio, da livre escolha. E isso, então, faria com que nós pudéssemos diminuir o número de incrédulos. Por quê? Como essas leis gerais que nos regem, e nós, à medida que nós formos nos esclarecendo, à medida que nós formos evoluindo, nós vamos percebendo que muitas das verdades que nos eram trazidas quando nós éramos crianças, aquela linguagem não serve mais. Servia quando nós éramos pequenos. Mas hoje, mais esclarecidos, mais evoluídos, nós precisamos, mesmo que a essência seja a mesma, a roupagem tenha que ser diferente. E uma dessas roupagens, então, é o raciocínio. Mas por que eu tenho que acreditar nisso? Onde é que está a verdade? Onde é que está a razão? O conhecimento dessas leis. Então, quando nós vamos nos dando conta de que tudo Deus fala conosco através das leis, como regra geral, nós vamos também entendendo que nós estamos inseridos nessas leis. E assim, aos poucos, nós vamos nos dando conta, quando nós permitimos, do nosso próprio processo de aprimoramento. Então, vejamos, né, aqui que nós chamamos a atenção, de novo, se as informações que nos chegam não têm mais uma lógica para nós, o que ocorre conosco? A gente primeiro não acredita, nós somos incrédulos e a gente não utiliza. Então, é importante, né, que nós tenhamos, então, agora nós temos que usar, não mais, então, porque alguém nos trouxe, mas porque nós também temos que raciocinar e que nós podemos escolher. E isso nos é dito de uma forma tão bonita, conhecida de todos vocês seguramente também. A fé necessita uma base, tem que ter uma base. E por que eu acredito? Onde é que está a base dessa minha fé? E olha o que Kardec traz, né? Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Olha que interessante esse detalhe, né? Por que as coisas se dão do jeito que são? Então, eu preciso compreender onde é que está uma ponta amarrando a outra. Que lei é essa que me diz isso? Que eu colho hoje aquilo que eu plantei ontem, que eu planto hoje aquilo que eu vou colher amanhã, individual e coletivamente. Então, eu passo a dizer, caramba, se isso for verdade, agora eu preciso começar a cuidar daquilo que eu penso,
daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Então, essas leis é que nós vamos tendo elas cada vez mais próximas e podendo, então, não só percebendo a sua atuação e a sua influência nas nossas vidas, mas compreendendo qual é o mecanismo em que elas se dão. Então, para nós hoje é muito simples, né, aparentemente, porque felizmente já passamos por outras etapas, para nós é simples dizer, olha, a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Óbvio, né? Para nós isso já é uma coisa mais racional, ela já tem mais uma base. Então, não precisa ninguém me dizer isso mais, né? Olha, você tem que fazer isso, Rosa, ou Perigo, você tem que fazer isso. Não, quando eu estudo, conheço a lei, meu Deus do céu, é eu que me dou conta. Porque assim como nós já também temos essa ideia, né? Nós mudamos as pessoas? Ninguém muda ninguém. Por que nós mudamos em tese? Porque nós compreendemos que aquela mudança que nós iremos provocar, ela nos traz um benefício. Seja ele material, seja ele espiritual, mas nós precisamos validar, e é aí que vem o raciocínio, e é aí que entra o livre-arbítrio, como nos lembraria Kardec. Mas é porque eu começo a compreender. Então, olha que beleza de definição, né? A fé necessita uma base. Qual é a base da minha fé? A fé, a minha base, é a inteligência perfeita daquilo em que eu devo crer. E para que eu creia, não basta que eu veja, é preciso que, sobretudo, eu compreenda. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Então, esse é o desafio em que todos nós estamos envolvidos. Então, Kardec, de novo, seguramente inspirado pelos benfeitores, nos traz isso. Olha, também na sequência, o que Kardec nos traz, olha só. Tem depois a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. A fé tem que ser racional. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então, quando nós começamos a também, mesmo que de uma forma simples, superficial, quais são os atributos de Deus? Ele é todo bondade, ele é todo justiça, ele é todo amor, ele é todo providência. Deus nos dá um planeta, Deus nos dá uma família, Deus nos dá amigos, Deus nos dá médicos para cuidar da nossa saúde, Deus nos dá professores para cuidar da nossa educação, mas Ele quer que também nós façamos a nossa parte. Quando nós começamos a entender que isso tudo faz parte desse grande pacote, desse grande projeto que Deus cria para cada um de nós, então nós vamos entendendo que, de fato, Senhor, eu não preciso tirar das minhas costas o peso que eu hoje carrego, porque eu sei que, por o efeito da lei, eu hoje colho aquilo que eu plantei. Só me dá forças, coragem e entendimento para que eu possa bem suportar essas experiências pelas quais eu estou passando hoje. Porque enquanto eu não entendo isso, o que eu faço normalmente? Senhor, resolve os meus problemas. Senhor, está aqui. A gente terceiriza tudo. Senhor, 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 está aqui. Resolve. E nós não fazemos nada, nós não entramos com um processo. E o que Deus espera de nós? Como nós sabemos também, não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo, sem que o Pai não saiba, não permita. Então, nós podemos partir dessa premissa que tudo aquilo que ocorre conosco tem um propósito, por mais que ele não esteja muito claro, mas ele tem um propósito para testar, então, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa renúncia, a nossa indulgência, a nossa benevolência, e eliminarmos aos poucos, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa sensualidade, a nossa cupidez, inveja, avareza, violência e assim por diante. E não por outra razão, então olha só como é importante, né? Amar a Deus, mas saber por que Deus nos ama, ou por que nós o amamos, né? E por que nós acreditamos, então, na sua grande obra,
que Deus nos cria simples e ignorantes para que um dia todos nós venhamos a atingir a perfeição, através, então, da bendita reencarnação que nos oportuniza todos os meios que nós necessitamos para que esta caminhada possa ter sucesso. Aliás, ainda aqui, né, pessoal? Lembremos-nos disso. Opa! Aqui. Outra frase que às vezes a gente já se dá conta, né? E nós normalmente não utilizamos dessa forma. Vamos ver se vocês concordam. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando a minha fé tem uma base sólida, não existe fato que eu não possa, pelo menos, fazer um contraponto. Ah, mas morreu jovem, morreu isso, morreu daquilo. Está tudo dentro de um processo geral. Obviamente que nós estamos inseridos numa questão pessoal, onde os nossos sentimentos também são aferidos. Mas eu tenho todo o entendimento possível. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo sem que o Pai não saiba e não permita. Ele permitiu, tem um propósito. Ou estou sendo testado para ver como é que anda o meu nível de espiritualidade, dos valores espirituais, ou eu estou, então, expiando alguma falta que eu, por alguma razão de passado, se não nesta experiência e em outras, a gente fez alguma colocação incorreta. E temos hoje a oportunidade de colocar em dia. Então, quando a minha fé ela for de fato inabalável, que ela tiver uma base sólida, a base inteligência perfeita daquilo que se deve crer, e para crer não basta ver, é preciso compreender, eu posso fazer um enfrentamento, não enfrentamento de choque, mas de compreensão, a minha fé com a razão. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Fortalecendo essas questões, às vezes a gente está ok, Peri, tudo isso a gente já sabe. Mas vamos de novo, olha só, reforçar alguns conhecimentos que vocês todos com certeza conhecem. Questão 627 do nosso Livro dos Espíritos. Já que Jesus foi o que trouxe os dois grandes mandamentos, né, ou as duas grandes regras, ou os dois grandes artigos da Constituição Divina, o amar a Deus e o amar ao próximo como a nós mesmos, já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Os Espíritos têm alguma coisa a mais para nos ensinar? Pergunta Kardec, olha, sagazmente aos benfeitores espirituais. E olhem a resposta que eles nos dão. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. Não tem mais parábola. A verdade precisa ser inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, fazermos ao outro aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Por quê? Já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que a praticam. Embora nós já saibamos, de novo pelo próprio Livro dos Espíritos, que dentro dessas duas grandes forças do espírito, que são a inteligência e a moralidade, o que vem primeiro? A resposta dos benfeitores, olha, vocês primeiro passarão pela inteligência, para poder entender que com as suas ações vocês podem auxiliar ou prejudicar, não só vocês, como o próximo. Depois vem a moralidade. Então, o conhecimento volta novamente à tona. E olha só, nos lembro, né? Poucos são as que compreendem essas leis, e menos ainda os que a praticam. Interessante isso, né, para nós. Aqui a gente faz uma pequena lâmina
Ela ficou um pouco desconfigurada, mas eu acho que vocês vão entender. O Criador, Deus, inteligência suprema, causa primeira do universo, ele tem dois grandes princípios gerais do universo, né? O princípio material e o princípio espiritual. E que ambos, então, por serem criados pelo Criador, eles têm que se interagirem, eles têm que estarem em sintonia um com o outro, tanto o princípio material como o princípio espiritual. Esses princípios, de novo, são regidos por leis. Então, se são leis gerais do universo, quem é que traz para nós, como é que nós podemos entender as leis que regem o princípio material, senão a ciência formal? Então, de novo, aqui é a química, é a física, é a biologia, é a matemática, é a astronomia, e todas as áreas do conhecimento humano que irão nos trazer quais são as leis que regem o princípio material. Ligação química, ligação física, átomos, etc, etc. Como é que são essas coisas? Como é que elas se dão? Como é que funciona? Como é que funciona o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino nominal, biologicamente falando? Tudo isso, então, esse princípio material trazido e regulado por leis, a ciência é responsável para nos trazer e ela vai acionar uma dessas asas, então, que o espírito precisa para a sua ascensão, que é a inteligência. Então, assim nós vamos aprender. Se isso ocorre pelo lado da própria parte intelectual, não é diferente da parte dos sentimentos. Então, aqui são as religiões ou as filosofias, são as responsáveis para nos trazer como é que funcionam essas leis que regem esse princípio espiritual e as relações que tem com o mundo corpóreo. E aí, então, ela vai falar diretamente aos nossos sentimentos. É assim que, então, nós podemos dizer que quando Jesus, então, no Horto das Oliveiras, por exemplo, né, ao ser preso pelos soldados e Pedro, no afã, na tentativa de salvar o mestre, pega a espada de um soldado e o fere, quando Jesus diz, Pedro, embainha a espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Toda ação corresponde a uma reação de igual força e sentido contrário. Semeadura livre, colheita obrigatória. Como nós acabamos de falar, a própria ciência também, né? A terceira lei de Newton nos vai dizer exatamente a mesma coisa, que o princípio é o mesmo. Tudo o que nós fazemos, tudo retorna para nós, em pensamentos, em palavras e em ações. Então, a grande beleza e a riqueza que a doutrina nos propicia, na medida que nós possamos fazer esse entendimento, é que se eu começo a validar essas leis e a validar, então, essas verdades, eu naturalmente passo a cuidar um pouquinho mais no meu dia a dia, individual e coletivamente, daquilo que eu penso, daquilo que eu falo, daquilo que eu faço. Porque eu sei que essas são as ferramentas ou as sementes que eu normalmente produzo e desenvolvo e coloco para a vida. E a vida, oportunamente, ela vai me devolver. Então, é esse que é o nosso grande desafio no entendimento dessas verdades. Com esse introito, pessoal, então, de novo, por que a doutrina espírita ela tem que ser raciocinada? Então, nós passamos a nos conhecer um pouco melhor. Quem é que nós somos? Obviamente, como eu falava antes, seguramente todos vocês já conhecem isso, mas com o intuito sempre de repetir. Que é a alma? O espírito encarnado. O que era a alma antes de se unir ao corpo? O espírito. Espírito lá, alma aqui, estamos aqui. As almas e os espíritos são idênticos? Sim, as almas não são senão espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Somos nós. Muito bem. Esse slide, aqueles que estiveram conosco no passado vão lembrar. Sempre é importante lembrar aquilo que o Evangelho nos traz, né? No seu início, no reino nominal, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e ainda corrompido, ele tem sensações. Mais esclarecido e iluminado, ele passa a ter sentimentos. Então, nós saímos do reino da animalidade para o reino da angelitude e estamos aqui no meio com o reino nominal. Então, essa é a grande beleza que nós temos, assim, a visão completa de qual é o contexto onde é que nós estamos inseridos.
E aqui nós temos aqui a animalidade, próximo dos animais, e a angelitude, então, quando nós atingirmos essa condição de espíritos puros. Somente para valorizar aqui, nós todos sabemos que os espíritos, então, através do livro dos espíritos, nos trazem as 3 ordens básicas de quem nós somos, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Olha que vocês talvez de novo já se deram conta, mas sempre vale a pena nós reforçarmos, porque senão a gente tem ideia de que nós já estamos na nossa última encarnação, que nós já estamos próximos a atingir a angelitude. Então, se nós de fato fizéssemos uma leitura séria, interior, onde é que nós estamos? Espíritos imperfeitos ou espíritos bons? Obviamente não vamos nem trazer aqui espíritos puros. E nesses 5 tipos de itens de espíritos imperfeitos, talvez é interessante nós darmos uma olhadinha aqui, ó, espíritos neutros. Não são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Estamos aqui, né? Em cima do muro. Maria vai com as outras. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro. Inclina-se tanto para o bem quanto para o mal. Não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, querem moral, querem inteligência. Então, de novo, nós estamos numa linha assim, nós não conseguimos dar um salto de qualidade. Porque a gente vive só o plano material. A gente não se dá conta ainda que nós somos espíritos imortais, criados por Deus para um dia atingirmos a angelitude, e nós achamos que isso tudo é uma coisinha legal, assim, mas que a gente não faz nada. Então, eles dizem que, olha, vocês ainda estão assim como regra geral, né? Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Ah, como era bom naquele meu tempo. Ah, como era bom isso. Ah, como é bom aquilo. Sem se darmos conta, né, de que isso é um processo de aprimoramento, um processo de evolução, um processo de crescimento. Então, a gente chama, talvez, a atenção, e aqui que nós vamos ver nas lâminas seguintes, por que a gente traz isso para reflexão, pessoal? Como talvez vocês também já ouviram, os nossos benfeitores nos relatam que, a grosso modo, pelo menos a grande maioria, nós, humanidade, quer encarnados, quer desencarnados, nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, às vezes, por isso que a gente vê o mundo, que é essas guerras, essas barbaridades individuais, familiares, tudo isso é reflexo ainda do nosso comportamento material, imperfeitos. Então, que isso não nos cause espanto, mas, pelo contrário, que nós aprendamos com isso e que a gente saiba que isso pode ser uma base, um pilar para que nós possamos evoluir, mas entender esse contexto. Então, ficarmos horrorizados com o que está ocorrendo no mundo significa falta de conhecimento do contexto que nós vivemos. Se a grande maioria de nós ora, como nos interessa, nós somos bonzinhos. Mas quando nos interessa, nós vamos para o outro lado. Porque nós ainda nos satisfazemos ou sentimos prazer das coisas negativas. E sem nos darmos conta de que toda ação corresponde a uma reação de igual força sentido contrário. Então, nós queremos, né, muitas vezes que Jesus, que Deus nos ampare, nos ilumine, nos faça um monte de coisa, e nós, na hora que interessa, a gente, mas uma falcatrózinha assim, senão a gente não vê muito. Isso aqui dá para fazer. Não sei se vale a reflexão para nós, entende? Para que a gente possa se dar conta como é que nós estamos assim, hoje, como humanidade. E claro que há, para a nossa felicidade, uma boa parcela também que já consegue escapar disso. Como nós também já ouvimos aqui, principalmente na segunda ordem. E eu chamo a atenção para a terceira e a segunda ordem. Espíritos benévolos, espíritos de ciência, né? Espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Muito bem. E assim nós vamos cair e desaguar na primeira ordem, que espíritos puros percorreram todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas e expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Chegaremos lá. Um dia todos nós seremos anjos. Nós vamos chegar lá.
É interessante que a gente dê uma pequena passada, então, na progressão dos mundos também, só para que nós também possamos nos ver como é que nós estamos dentro desse processo. Em nosso auxílio, Santo Agostinho novamente vem nos apoiar, né? Capítulo 3º do nosso Evangelho. O progresso é uma lei da natureza. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Lei de progresso. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, né? Foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Então, nós começamos a fazer uma leitura, né, da escala dos mundos que também nos é trazido pelo próprio capítulo 3. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações, provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem, mundos de regeneração, onde os espíritos aurem novas forças após a luta, mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal, e, finalmente, os mundos perfeitos, onde a vida é toda espiritual. E claro que todos nós sabemos que não é à toa que a nossa conceituação, a nossa graduação ainda é um planeta de provas e expiações. Por quê? O mal predomina sobre o bem. E que tipo de mal? Sem ser o próprio mal físico das guerras e outras coisas, mas que estão secundadas pelos nossos sentimentos inferiores, orgulho, vaidade, egoísmo, cupidez, violência, inveja, ciúme, tudo isso é que move ainda as nossas ações individuais e coletivas. E, para nossa felicidade, estamos rumo a um planeta de regeneração, vivendo este momento de transformação. Né? Estamos nessa passagem de planetas de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muito bem, isso posto, nos dirá ainda Santo Agostinho, os estados dos diferentes mundos do nosso sistema solar. Possivelmente você também já tem essa ideia e conhecimento através dos estudos. Mas sempre, de novo, vale a pena nós fortalecer. Cada turbilhão planetário, né, Sol, sistema solar, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, aqui o Sol, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidades. Então, isso nós podemos, então, já nos dar conta de como é que é o nosso sistema solar. Quem é que são os nossos vizinhos? Já que nós sabemos que nós, planeta de provas e expiações, a grande maioria de nós ainda somos categorizados como espíritos imperfeitos. Será que nós temos alguns vizinhos melhores que nós? A revista Espírita vem em nosso auxílio também para nos lembrarmos isso. Olha que coisa interessante. Possivelmente vocês todos já conhecem. Se não, é interessante olharmos também essa questão. Olha só, quem é que são os habitantes do sistema solar em termos espirituais? Mercúrio, maioria da segunda ordem e poucos da terceira. Terceira ordem, só recordando, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos bons. Então, em Mercúrio, a grande maioria dos habitantes são de espíritos bons e poucos de espíritos imperfeitos. Vênus e a Lua, olha só, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Então, Mercúrio, como nós já vimos, Saturno é a mesma coisa. A maioria dos seus habitantes são da segunda ordem, espíritos bons, e poucos espíritos imperfeitos. Vênus e a Lua já são mais adiantados do que Mercúrio e Saturno. Olha só, uma coisinha, né, que a gente pode, aqui de novo, obviamente os espíritos não fazem para nós 33, 66, 99% aí, né, 1/3, 2/3, 3/3. A grande maioria, o que é a grande maioria? Dá para se dizer 70-30, 65-35, mas que fica mais ou menos uma ideia de que o grosso da coisa tem essa característica. Terra, no nosso caso, o que nos lembram, então? A maioria da terceira ordem e poucos da segunda ordem. Se nós fôssemos falar em 100%, o que daria para nós tirarmos uma ideia?
De novo, 70-30, 80-20, né? 75-25. A grande maioria ainda somos espíritos imperfeitos, caminhando dentro do processo evolutivo, obviamente, para adentrarmos a questão de espíritos bons. Marte, olha que coisa interessante também, pelo menos na época, talvez hoje, 150 anos depois, possa até já ter mudado alguma coisa. Mas, enfim, é a informação que nos é dada. Nona classe, espíritos impuros. Dá para nós termos uma ideia que, então, Marte é um planeta primitivo. Espíritos impuros. Espíritos totalmente imperfeitos. Todos, então. Não existem espíritos bons naquele planeta. Olha que interessante para nós sabermos. Né? Saturno, como nós tínhamos visto antes, Urano e Netuno, grande maioria da segunda ordem e poucos da terceira ordem. Então, de novo, grande maioria, tem maioria e grande maioria. O que nós vamos fazer a conta aí, né? De novo, 70-30, 65-35, 60-40, 80-20, mas para que nós tenhamos uma ideia de que, de novo, aqui no nosso sistema solar, nós temos, então, os dois tipos de espíritos, né? E o que nos chama a atenção, pessoal, de novo, é bacana quando nós vemos aqui Júpiter, somente espíritos da segunda ordem. Então, quando a gente ouve falar que um Chopin, que essa turma toda já são habitantes de planeta Júpiter, é fácil de nós entendermos. Que, de fato, então, esses nossos irmãos já estão na nossa frente na escalada evolutiva. Só para que nós compreendamos também um pouco desse processo no qual nós estamos inseridos, né? Embora, de novo, o universo é a casa do Pai. Tá bom, mas onde é que nós moramos? Na Terra. Bom, o que é a Terra? Que tipo é a Terra? Como nós somos lembrados também, né, pelo próprio Evangelho, o que é a Terra? Considerada uma casa de correção, um presídio, um hospital. Quem é que habita uma casa de correção, um presídio e um hospital? Aqueles que ainda estão debilitados, física ou moralmente. Então, quando eu começo a me dar conta disso, eu começo a entender o porquê que, de fato, está nas minhas mãos este processo da minha automelhoria. E aqui nós vamos entender o porquê que nós somos constantemente e continuamente lembrados que o processo evolutivo ele é único, pessoal e intransferível. Eu não consigo dizer assim, Rosa, você não quer estudar um pouco mais para mim essa situação? Não tem, né, Rosa? Você estudar e o conhecimento é meu. Cada um de nós, então, nas duas grandes áreas da intelectualidade e da moralidade, nessas inúmeras e quase que infinitas experiências pelas quais nós iremos passar, ou algumas já passamos, mas serão conquistas nossas, pessoais e intransferíveis. E é assim, então, que nós somos lembrados. Plutão aqui não entra porque ele foi descoberto após 1930. Isso tudo nós podemos encontrar na Revista Espírita em março de 1858. Feito essas considerações, nós podemos fazer, então, um apanhado geral dos mundos e dos espíritos, né? Nós poderíamos dizer o seguinte, então, tipos de mundos. Primitivos, provas e expiações, de regeneração, felizes e perfeitos. Qual é a característica desses mundos? O primitivo, primeiras encarnações. Provas e expiações, o mal predomina sobre o bem. Regeneração, descanso após a luta. Felizes, o bem sobrepuja o mal, e perfeitos, a vida é toda espiritual. Ordem dos espíritos imperfeitos, influência da matéria sobre o espírito. Tanto, então, nesses mundos imperfeitos e mundos primitivos, a característica ainda é do espírito se deixar levar mais pela materialidade. Então, é por isso que nós ainda vemos no nosso ambiente aqui terreno, seja aqui a nível de Brasil, seja a nível de mundo, todas essas posturas pessoais e coletivas centradas em cima dessas questões. Então, não adianta, ninguém dá o que não tem. Não adianta nós querermos esperar da humanidade atual um comportamento já de que todo mundo fosse espíritos bons. Porque a grande maioria ainda são espíritos imperfeitos, onde a matéria exerce uma influência fortíssima sobre o espírito. E sem, então, esse conhecimento, sem essa fé raciocinada, sem essa base sólida,
É difícil, de fato, fazer com que as nossas ações e comportamentos possam ter uma evolução. Nós contribuímos para o círculo vicioso. Ações negativas, reações negativas, ações negativas, reações negativas, e assim sucessivamente. Até que nós consigamos fazer, então, esse corte desse círculo vicioso para o círculo virtuoso, né? Então, como nos lembraria novamente Kardec, quando ele fala que nós seríamos reconhecidos, né, pelo nosso esforço na mudança dos nossos comportamentos, pelo esforço que faz para vencer as suas más tendências. E aqui, de novo, né, eu acho que todos nós chegaríamos a essa conclusão. Quem de nós não tem más tendências que nós carregamos ainda? E Kardec, novamente, Rosa, na Revista Espírita, que é uma obra que nós agora começamos a buscar alguma informação, ele nos lembra que nós ainda, mesmo nessas fases evolutivas, nós sempre trazemos o nosso matiz original. E qual que é o nosso matiz original, como nos lembraria Emmanuel no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11? O egoísmo. E esse egoísmo só será completamente debilitado o dia que nós seremos espíritos puros. Até lá sempre fica um pouco de... Olha que coisa, né? Porque às vezes a gente tem a falsa impressão, meu Deus do céu, com tudo que a doutrina me trouxe hoje, a partir de hoje, pode me colocar as asinhas aqui que eu vou ser um anjo. Engano nosso, né, pessoal? Nós não conseguimos isso. Porque nós ainda, pelo pensamento, pela palavra ou pela ação, repetidas vezes nós conseguimos ainda fazer aquelas mesmas coisas que a gente faz. Não é tão simples, obviamente, esse processo, mas ele passa inicialmente pelo conhecimento e por essa análise, por esse raciocínio, por esse livre-arbítrio, para que nós possamos dizer, mas até quando que eu ainda vou me permitir plantar negatividade para colher negatividade? Quer seja nas minhas conversas, quer seja nos meus pensamentos, quer seja nas minhas atitudes. E assim, então, eu vou encontrando ressonância quando Kardec nos lembra, se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Opa, já passei de novo aqui a pessoa. E assim, então, pessoal, aqui nós podemos ver que nós sairemos de mundos primitivos a mundos perfeitos, espíritos imperfeitos a espíritos puros. Quando vai se dar isso? Dirão os benfeitores, depende da pressa de cada um de nós, né? Quando nós investirmos, então, mais tempo, não só no aspecto material, mas quando nós nos dispusermos, então, a abrir mais espaços na nossa vida terrena, embora nós necessitamos, com certeza, dessas atividades materiais para a nossa sobrevivência pessoal ou do nosso grupamento, mas que também a gente comece a avaliar a possibilidade de investir no nosso futuro. Como nos lembraria Jesus, o meu reino não é deste mundo. Que nós pudéssemos, mesmo que de uma forma lenta, investir aos poucos, né? Em ações, em produtos que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que o tempo não enferruja. E assim nós vamos à frente. Paulo, apóstolo, também nos ajuda a fortalecer essas ideias como regra geral, nessa questão 1009, onde nós temos 4 considerações de 4 grandes espíritos, e um deles é Paulo, com relação às penas eternas. E tem essa particularidade que Paulo nos traz. Gravitar para a unidade divina, tal é o objetivo da humanidade. Não tem como. Um dia todos nós teremos que ser. Nós teremos que gravitar em torno dessa unidade divina. Esse é o destino e é o objetivo da humanidade. Só que para isso, 3 coisas são necessárias: a ciência, o amor e a justiça. A ciência, o que significa a ciência? Então, de novo, a ciência é a ampliação ao máximo da nossa inteligência. Conhecermos tudo o que nos for possível dos mecanismos que regem a vida material. Ciência, ciência formal. O amor, melhoria contínua dos nossos sentimentos. Sermos hoje melhores do que fomos ontem.
buscarmos ser amanhã melhores do que estamos sendo hoje, nessa questão do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a nós mesmos. E a justiça, teremos que ser justos, né? Aos outros o que nós queríamos para nós. Para que nós saiamos do nosso egoísmo, primeiro eu, depois eu, e se sobrar alguma coisa eu. Mas a vida é de coletividade, nós precisamos sair disso. Para que nós venhamos atingir essa unidade divina, nós teremos que passar fatalmente por esses estágios. E 3 coisas lhe são opostas e contrárias. Olha só que interessante que Paulo nos chama a atenção também, né? A ignorância, não conhecer o contexto. Quem que eu sou? Eu não sei, não está muito claro. Onde é que eu moro? Também não sei. Parece que é, parece que não é. Então, de novo, nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Nós só amamos, em tese, aquilo que a gente conhece. Daí a necessidade da busca constante do conhecimento, para que a gente possa embasar as nossas ações sobre o conhecimento, com base, então, no raciocínio e no livre-arbítrio. O ódio, egoísmo, orgulho, né? Tudo que separa, que nos separa, ao invés de nós nos juntarmos, ao invés de nós somarmos, ao invés de nós construirmos, tudo aquilo que nos separa só nos separa desse objetivo comum. E a injustiça, né? Querer só para mim e não respeitar o direito que os outros também têm. Então, isso tudo vai acontecer até que nós tenhamos que, conhecendo então esse contexto, eliminando essas nossas deficiências morais que nós ainda carregamos e que ainda às vezes alimentamos, consciente ou inconscientemente, e daí, de novo, a beleza das oportunidades que nós temos, em especial no nosso caso, nas casas espíritas e nos grupos de estudos, para que nós possamos consolidar estes conhecimentos. Porque, às vezes, eu posso trazer algo que você não estava lembrando e você me traz algo que eu não estava lembrando. E é assim que, com o passar do tempo, nós juntos consolidamos toda essa base de conhecimento. E assim, então, nós conseguimos entender o real significado para o qual nós nos encontramos. Seguramente vocês também conhecem essa página, né, de Emmanuel, pelo Chico, no livro Estude Viva, na Escola da Alma. Não alcançaremos a libertação de espíritos puros sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do espírito. Quem aspire, quem deseja a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, desculpe deixar, né, esse tudo que para nós precisamos, não tem como. Nós precisamos estar constantemente ligados, buscando esse conhecimento. E, claro, aqui, de novo, nas suas mais diferentes formas, né? Pela observação, pelo contato, pelo livro, pelo grupo, das mais diferentes formas, mas para que nós não nos esqueçamos disso. Então, é por isso que nós temos a felicidade, repito, dentro de uma casa espírita, que é o nosso caso, uma vez por semana, no mínimo, uma vez por semana num grupo de estudos, revisitarmos esses conceitos, para que depois, ali fora, as nossas ações, as nossas condutas possam refletir aquilo que nós já conquistamos. As nossas deficiências, que não são peculiares ainda, mas que, pelo menos, com a intenção e o objetivo da busca pelo melhor. Buscarmos, então, ser hoje melhores que fomos ontem. Buscarmos ser amanhã melhores do que estamos sendo hoje. E, como conclusão, conhecendo todos, né? Todos nós conhecemos essa famosa e bonita frase: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Lei, lei, lei e lei. Todas as leis que regem as nossas vidas. Agradecer vocês novamente pela oportunidade e que Deus, nosso Pai, e que Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos intua, né, para que nós possamos dar cabo dessas nossas experiências, dessas nossas ações, dessas nossas condutas, para o qual todos nós nos programamos nessa experiência atual. Que assim seja.